Resumo dos debates. Confira a partir de agora os momentos mais marcantes do Debate Maravilha. Está no ar o Resumo dos Debates. Bom dia, Araxá, bom dia você que está comigo para mais um resumo dos debates da sua Maravilha FM durante a semana. Como sempre, você acompanha de segunda a sexta um debate com um tema importante, relevante, uma conversa prazerosa para o seu conhecimento. E hoje nós temos o resumo de todos os nossos debates da semana. Sabe por quê? Porque a sua casa, a sua vida está ficando cada vez mais uma maravilha. E nós da 89,9 Maravilha FM estamos felizes por participar deste novo tempo da sua casa, da sua família. Queremos mandar um forte abraço para todos vocês que estão nas cidades, nas regiões vizinhas, nas fazendas. Você que está me ouvindo no carro, no trabalho, em casa, no YouTube, na internet, aí pelo seu aplicativo. Que Deus abençoe você. E é uma alegria, um prazer estar sempre com vocês. Um abraço muito fraterno e especial também ao irmão Eduardo Cunha, que pela sensibilidade de trazer para a nossa querida região, Araxá, essa rádio que tem tocado o som do céu, a Rádio das Igrejas. Um abraço também ao meu querido irmão Pastor Eloir, que Deus abençoe, foi a ponte de nós estarmos aqui coordenando e apresentando o Debate Maravilha. E você pode participar conosco de segunda a sexta. Segunda a sexta é com muito prazer que nós te recebemos todos os dias, das 11 ao meio-dia, sempre com um tema importante e convidados mais que especiais. Na segunda-feira, nós tivemos aqui no Debate Maravilha, na nossa emissora, o tema Evangelismo nos Presídios, como o Evangelho tem transformado vidas atrás das grades. Foi uma conversa edificante sobre a importância da evangelização no sistema prisional, os desafios enfrentados pelos missionários, capelães e os testemunhos de transformações que comprovam que a palavra de Deus alcança qualquer lugar. E nós usamos o texto aqui de Hebreus 13:3, lembrai-vos dos presos como se estivesseis presos com eles. Vamos conferir o Debate Maravilha da segunda-feira com a presença dos irmãos Evangelista Daniel e Evangelista Ricardo. Próprio presídio, né? Quais são os maiores desafios que vocês enfrentam? O maior desafio nosso eu gosto de usar muito a Bíblia, né? Sim. Porque quando eu estou nela, eu não erro. Uhum. Eu fico imaginando quando Jesus pega ali o seu discípulo, atravessa o mar da Galileia para salvar uma pessoa. Aquele endemoniado de Gadareno, a Bíblia diz que ele morava no sepulcro, mas ele estava vivo, né? E a Bíblia, achei muito interessante, a Bíblia diz que eles fizeram de tudo para libertar aquele homem, chegaram ele a amarrar com corrente e grilhões e ele arrebentou tudo. Ele conseguia se livrar das correntes, conseguia livrar dos grilhões, mas dele mesmo ele não conseguia. A alma era presa. A alma é totalmente presa. E eu sempre gosto de enfatizar isso, que o presídio de grade tem muitas pessoas lá dentro, mas há pessoas presas mais aqui de fora do que lá dentro do presídio. E tem, então e tem gente atrás das grades, mas com a alma livre. Com a alma livre. É forte essa. Aí, a gente, primeiro é o amor, né? Uhum. Porque hoje está fácil entrar lá, né? Você passa no raio-x, mas antigamente a gente tinha que ficar nu de frente de 2 agentes, agachar no espelho por 3 vezes, depois se levantar, vestir a roupa para passar para dentro. Hoje não, já está muito mais fácil. E nós temos uma abertura muito grande lá e eu sinto muito bem quando eu estou lá. Eu vou levar, mas quem recebe é eu. Amém. Evangelista Daniel, cita alguns desafios para você, que você viu e entende como desafio, né? Pastor, eu vejo que o maior desafio para a gente estar fazendo essa evangelização, às vezes é humana. Às vezes é humana. Eu falo que a maioria do tempo que a gente
pega e gasta para poder ir lá, eu não vejo como gastar. Eu vejo que hoje nós temos a oportunidade de estar pregando o evangelho não para pessoas, Sim. mas para verdadeiros arrependidos. Arrependidos. Porque quando eles estão atrás das grades, eles têm a oportunidade de pensar o que aconteceu e eles recebem o evangelho com a naturalidade maravilhosa. E o desafio maior, às vezes, vem de pessoas. Essa é a realidade que a gente enfrenta lá. Sim. Deixa eu fazer uma pergunta. Dentro do que você está falando, o que mais impacta eles quando vocês chegam e pregam o evangelho? Porque tem um texto na Bíblia que diz assim, é melhor ir na casa onde há luto, né? Porque ali há uma sensibilidade, as pessoas estão sensíveis. O detento também, ele ali dentro, ele se torna uma pessoa até mesmo mais sensível, né? Diante da situação. Não vamos entrar no mérito do crime cometido aqui fora, né? Mas, assim, é uma oportunidade de rever. E o que impacta eles quando vocês... Quando você, evangelista Daniel, prega lá, o que você acha que mais... Olhando, fazendo aquela análise, ou até mesmo ouvindo eles, o que te Pastor, impacta? Uma coisa que eu saio de lá muito feliz é que eles ouvem a palavra, absorvem a palavra, e quando nós chegamos lá para o outro culto, eles são tão receptivos com a gente, eles perguntam o porquê pregar aquela palavra, eles pegam a Bíblia e vai ler a Bíblia para poder o quê? Entender aquilo que nós falamos. E assim, é muito desafiador porque a maioria das vezes eles são confrontados através da palavra, eles são confrontados Sim. sobre o pecado. Muitas das vezes nós confrontamos eles com o pecado e eles recebem esse confronto como um alívio. Entendi. Eles recebem o confronto como um alívio e isso deixa a gente assim, por mais que é um ambiente às vezes não tão receptível, mas eu falo que, muitas das vezes, quando a gente está lá, a gente não quer ir embora, né, Ricardo? A gente quer continuar falando, a ponto das pessoas chegarem, já deu tempo, vambora. E, assim, a gente se sente muito bem receptivo naquele lugar. Amém. Evangelista Ricardo. Voltando para o texto, né? Aquele homem lá que estava preso, todo mundo já tinha abandonado ele, porque não tinha recurso. E o que acontece ali, porque é um desafio muito grande você entrar num presídio. A gente tem a oportunidade de ficar em 3 ambientes, né? Que a gente fica no pátio, né? Que tem as celas, a gente não tem contato muito com eles, porque está mais longe, são 7 celas de cá, 7 de cá, não, 6 de cá e 6 de cá. A gente fica no meio. Depois, outra semana que a gente vai para o seguro, que é uma parte reservada do seguro, que lá tem 5 celas. Aí a gente fica mais próximo deles. E tem a cela 13, que é uma cela que aqueles que você vê trabalhando aí de fora, fazendo algum trabalho aí de fora, que são de bom comportamento, que já estão quase preparados para sair. Então eles ficam na cela 13. Aí na cela 13 o negócio é mais estreito. Lá não tem pátio, não tem nada. A gente fica preso junto com eles, né? É um desafio muito grande, mas o interessante de tudo lá é a receptividade. O tanto que eles respeitam a gente. E você levando aquela palavra ali, porque ali muitos já foram abandonados pelos pais, pelas mães, pela família, principalmente para a sociedade. E a gente chega lá, ele se sente bem, recebe a palavra, né? E isso é muito importante para a vida deles. E sentir que tem alguém que está acreditando neles. Eu sempre falo lá, eu estou aqui porque eu acredito na restauração do ser humano. Eu falo muito deles, nem Deus não vai decidir isso para você, a parte dele já fez. É você, esse desafio é seu. É você que tem que tomar a decisão de andar com Cristo. Você acabou de conferir o resumo do Debate Maravilha da segunda-feira com o evangelista Daniel, evangelista Ricardo, com o tema Evangelismo nos Presídios, como o Evangelho tem transformado vidas atrás das grades.
Na terça-feira, nós tivemos o privilégio de receber no estúdio conosco, no Debate Maravilha, um bate-papo descontraído, muito bom, com o tema Jovens que Pregam, Servem e Influenciam. Nós recebemos o Erivelto, o André Luiz, do projeto Resgatados, jovens que têm levado a mensagem de Cristo às ruas, hospitais, asilos, aos dependentes químicos, pessoas em situação de rua, mostrando que o Evangelho continua transformando vidas. Foi uma conversa inspiradora sobre missão, serviço e o impacto de uma juventude comprometida com Deus. Vale a pena conferir. Confere aí, reveja e seja abençoado. Existem jovens, meninos, meninas envolvidos com a pregação do Evangelho. Quando vocês escutam isso, que não tem jovens envolvidos, qual que é o pensamento que te vem à mente? Que sentimento você tem ao ouvir essas palavras, Erivelto? Que os jovens de hoje não querem compromisso. Na verdade, a gente ouve muito isso, né? Também é uma frase que muitos dizem, até muitos pregadores usam, né, para ir contra essa frase, que a nossa geração é fraca, a nossa geração morreu, a nossa geração não vai para frente, não vamos ter uma futura geração, o que será da nova geração, mas eu acredito que ainda existe os remanescentes, acredito que no meio de muitos que dizem que acabou, que chegou ao fim, que não tem mais, Deus tem levantado os seus. Eu acredito que aqueles que têm se disposto a querer fazer a vontade de Deus, de levar a palavra, de ir mesmo para a luta, para a batalha, de colocar esse desejo no seu coração, Deus tem levantado sim uma geração, e a nossa geração ela não morreu, a nossa geração não é fraca, a nossa geração é forte, e estamos seguindo um legado que a nós foi deixado, e eu creio que quando a nossa geração passar, Deus vai levantar mais e mais pessoas levando a palavra, e a palavra vai continuar sendo pregada. André? Igual o Olivelto falou, né? Se esses pregadores, obreiros que criticam essa geração, eles têm culpa. Porque se eles criticam... Como assim? Fala pra nós. Tem culpa, porque... Tô gostando desse debate. O que acontece? Se eles criticam que essa geração é fraca, essa geração não tem futuro, eles fazem parte dessa geração. Porque foi eles que prepararam essa geração. Prepararam. E Concordo. a nossa geração hoje está preparando os futuros adolescentes, crianças que estão vindo. E eu sou prova disso, pastor, igual o senhor brincou no começo, que se eu contar quanto tempo que a gente se conhece, eu entrego a minha idade, a sua idade. Uhum. Mas eu fui fruto do evangelismo. Sim. Através da vida do senhor, da nossa irmã Ana, da nossa missionária Tereza. Porque quem me conhece sabe que eu adorava outros deuses. Uhum. E Deus colocou pessoas no meu caminho onde o ambiente que a gente trabalhava era difícil. Sim. Principalmente espiritual. Então, a gente enfrenta uma luta nas críticas, igual esses pregadores que o Orivelto citou, porque se eles acham que a nossa geração é fraca e não tem futuro, eles fazem parte desse fracasso na cabeça deles. Porque eu acho que a nossa geração é diferente da geração do pastor, claro, da geração do pastor Milton e de outros anciões que levantaram o Ministério de Madureira e outros ministérios por aí. Então, a gente, não só o Resgatados, mas outras denominações, tem um grupo evangelístico. A gente acompanha nas redes sociais, até mesmo aqui na cidade, tem várias denominações que fazem um projeto excelente de evangelismo. Alguns de uma forma, outros de outra, mas igual o Olivelto falou, um simples panfleto, que daqui a pouco ele vai contar o mistério desse panfleto, que assim, um panfleto, às vezes, na hora, no momento que você entrega para a pessoa, a semente está sendo plantada, mas a gente ali, humanamente falando, não vê o resultado. O resultado. É a longo prazo, é propósito, né? Então, eu creio que muitas das vezes a gente ouve certas coisas, mas é porque essas pessoas que criticam, que falam que essa geração não vai, elas mesmas estão fracassadas no ministério, né? Porque imagina, se eu não tivesse me entregado verdadeiramente para Deus, naquela época que o senhor e os demais evangelizaram para mim, eu não estaria aqui. André, o que você está falando é tão forte que é como se fosse um soco, literalmente, debaixo do queixo de nós, pastores já com experiência, e no estômago, porque quando alguém agora subir numa tribuna e falar essa geração é complicada, eu vou lembrar que nós os que viemos primeiro, somos os culpados disso, então. Aí, como eu li aqui a carta aqui, um trecho de Paulo, né, a Timóteo, falando não despreze, né, a mocidade. Sim.
nós, os mais vividos, temos então que ser tão envolvidos a ponto de influenciar vocês. O evangelista Daniel estava mandando um abraço para vocês, que ele diz assim, para mim, aí são comprometidos com a evangelização. Que Deus abençoe também. Paz do Senhor, Normelita, a paz do Senhor aos irmãos do Instagram, Cris e todos os outros que estão ali comigo também. Conversa nossa de hoje, nosso bate-papo, o nosso tema hoje é... Calma lá. Jovens que pregam, servem e influenciam. E eu tenho a grata satisfação de receber no estúdio comigo hoje para o debate, nesse debate maravilha, o Erivelto e o André, amém, do projeto Resgatados. Glória a Deus. 89 Maravilha FM, uma realização Eduardo Cunha. E eu tenho uma pergunta aqui, mais uma pergunta para vocês. Deixa eu só separar uma pergunta. Na opinião de vocês, por que muitos jovens têm dificuldade de se comprometer com o serviço cristão? Erivelto. Então, eu penso da seguinte forma. Eu acredito que a nossa geração, assim como eu disse antes, tem sim seus remanescentes. Porém, nós vivemos numa geração totalmente diferente da geração que se passou. No nosso tempo hoje, a influência humana, a influência da rede social, de artistas famosos, jogadores de futebol, cantores, pessoas circulares, pessoas que tendem a influenciar a juventude, a sociedade jovem do nosso tempo, eles colocam muitas coisas em seu coração e acabam deixando as coisas de Deus em segundo plano. Enquanto Deus para muitos é primeiro plano, enquanto Deus para muitos é o centro, para outros, Deus é jogado para escanteio, Deus é deixado de lado. E quando se tem uma roda de amigos, uma má influência, seja principalmente na escola, como eu converso muito com o André, que para mim é a pior fase para um jovem ser cristão. Vou melhorar minha fala. A mais difícil é na escola, porque é um lugar que você vê de tudo, tem de tudo, e se você falar de Deus nessa geração a qual nós vivemos hoje, você sendo um jovem de 15, 14, 20, 25 anos, muitos vão te taxar como um esquisito, como um estranho, quadrado, não vou querer andar com você, doido, é melhor doido, é melhor uma dancinha do TikTok, fanatismo, é melhor coisas do TikTok, é melhor coisas do circular do que a falar a respeito da palavra de Deus. Mas bom que, graças a Deus, ainda tem aqueles que quebram esse paradigma e têm a coragem de ir para frente. André? Mandar um abraço para o evangelista Daniel, os ouvintes. Eu separei aqui um tema, Isaías, né, capítulo 6, verso 8, que onde num trecho aqui da palavra de Deus fala: a quem enviarei e quem irá por nós? Se não tiver quem enviar, como é que eles vão ouvir a palavra de Deus, vão conhecer a Deus? E é igual o Erivelto falou que essa geração que a gente resume aqui, né? Pessoas influenciadas pela tecnologia ou às vezes até na criação. Porque a minha geração, a do pastor e de alguns ouvintes aí, a nossa geração ainda não tinha a tecnologia que tem hoje. Verdade. Então, no tempo que vocês serviam a Deus, era casa, serviço, escola, igreja. Casa, serviço, escola, igreja. Hoje não. O dia tem 24 horas. E quanto tempo as pessoas ficam na rede social? Às vezes no trabalho é chamada atenção. Às vezes na escola foi aprovada aí uma lei que não é para levar celular para a escola, para a sala de aula. Sim. Então, assim, o que nós estamos fazendo com as redes sociais? O que nós estamos fazendo com o nosso tempo? Igual a gente tem um projeto aí, a gente tira um tempo para a gente estar nas ruas, para estar no hospital, para estar indo na escola, para estar indo no Ebenezer, para estar levando esse amor de Cristo, o qual nos alcançou. E muitas das vezes nós somos rejeitados, como Jesus foi, né? Então, muitas das vezes você oferece o panfleto para a pessoa, não, obrigado. A gente está fazendo a nossa parte. Sim. Então, não é por força nem por violência, mas é pelo amor de Cristo. Você está ouvindo Resumo dos Debates. Você acabou de conferir
o Debate Maravilha de terça-feira com o tema Jovens que Pregam, Servem e Influenciam, com a participação do diácono Erivelto e do diácono André Luiz, do projeto Resgatados. Na quarta-feira, nós tivemos a presença aqui da jovem Isabela Correia. Ela esteve conosco e o tema da quarta-feira foi muito importante. Uma conversa também extremamente boa, descontraída. E o tema foi os desafios de liderar jovens nos tempos atuais. A juventude está vivendo tempos de grandes oportunidades, mas também de muitos desafios. Como liderar, discipular, inspirar uma geração que enfrenta tantas pressões e influências diariamente? E nessa conversa, nós então batemos um excelente papo aqui com a líder de jovens, Isabela Correia. Confere aí, assista, ouça e seja edificado. O que mudou na juventude de hoje em comparação às gerações anteriores? Eu te falo isso porque seu pai é pastor, você cresceu na igreja também e você consegue, sim, mensurar a mudança que aconteceu esse ciclo, né, que mudou para essa geração em relação àquela que você desde criança conheceu. Assim, falando de mim, né, eu não sou muito antiga, né, igual o senhor não. Mas hoje... Mas... Hoje ela vai, tá? Mas o que acontece? Na minha época, quando eu era adolescente, sim, já era diferente do que é hoje, né? Uhum. Então, eu sempre fui muito apaixonada, assim, né, pelas coisas de Deus e estar na igreja e servir. Eu sempre fui muito apaixonada por isso. E eu cheguei na igreja do senhor adolescente. Né? Então, não muito. Era adolescente. Você tá com quantos anos? Tava com 13 anos. E você tá com quantos anos agora? 25. Já passaram 12 anos? Já, é uma caminhadinha aí. Você tá ficando velhinha, irmã? Eu não tô tão antiga, mas eu já tô antiga já, né? Você ainda não pegou, como diz o povo, do meio-dia pra tarde, né? Não, tá mais ou menos. Você tá amanhecendo. Tá mais ou menos. Então, assim, quando eu cheguei lá na sua igreja, eu ainda era adolescente. Então, eu acho que o senhor conseguiu me ver, né, nessa como é que fala? Transição. Não transição, mas assim, nesse pique que eu falo, de ser apaixonada, de servir. Sim. Eu tava, essa entrega, né? Sim, eu tava em tudo. Hoje, eu acho que a diferença é que a gente precisa ensinar isso para os meninos, para os jovens, que eles precisam ter essa paixão também, ser apaixonado com as coisas de Deus, em servir, não em aparecer. O nosso tema do congresso falou sobre isso, né? Não sobre aparecer que eu estou servindo, mas sobre realmente servir. Precisa de limpar um banheiro? Vou lá limpar, né? Porque eu amo a igreja, eu amo servir ao Senhor, sabe? Então, eu acho que esse aí foi uma diferença, assim, que eu consegui achar na geração antiga. Que servia mais, né? Servia mais, com mais entrega e mais paixão. É como tem aquele louvor, tem um fogo cerrado em meu peito que não me dá descanso. Eu acredito que tem que ter essa chama. Sim. Atualmente. E eu comparo essa chama para nós como as Olimpíadas. Foi acesa lá em Levíticos, né? O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Ela veio passando. Aí em Pentecoste, em Atos dos Apóstolos, ela acendeu para o homem novamente. E cada um de nós carregamos. Eu conversava com o Erivelton ontem, mais o André, e nós falava da geração que tem que ir passando. Então, o André falou algo tão forte, que o André falou assim, quando alguém fala, essa geração não tem jeito, essa geração é muito difícil, o André falou, a culpa é de quem veio antes. Eu penso assim também. Porque quem veio antes que preparou. Então, essa chama que você fala tem que queimar no coração desse pessoal também. E assim, eu acho que houve, e entrando nesse assunto, né, eu acho que houve sim uma falha. Né? Quem sabe dos pregadores, né? Das pessoas que estavam ali instruindo. Porque eu falo assim, que nós que estamos na frente, que estamos na liderança, a gente tem que ser apaixonado por Jesus. A gente tem que ser apaixonado por Jesus, por servir, amar a palavra. E a gente tem que ensinar eles isso. Porque eu acho que a falha houve nisso aí. De ensinar eles. Eu vou ensinar vocês como é Jesus. Eu vou ensinar
quem é ele. Eu vou ensinar como é servir, como é sentir ele. Então, eu acho que houve uma falha nessa, porque muitas pessoas hoje, né, os jovens, os adolescentes, eles não sabem quem é. Eles não sabem. Quem sabe, às vezes, teve uma falha no ensinamento de família, ou até mesmo do pastoreio, enfim. Você está ouvindo Resumo dos Debates. Edificado. Você conferiu o nosso debate de quarta-feira com o tema Os Desafios de Liderar Jovens nos Tempos Atuais, com a participação da nossa queridíssima Isabela Correia. Na quinta-feira, nós tivemos aqui eu tenho brincado, né, que o debate tem se tornado Maravilha Flix. O que é isso, Claudine? É um stream de episódio. Quando o convidado está com bastante conteúdo, o programa está rendendo muito, não dá para fazer em um só debate, então nós marcamos um novo episódio com os nossos debatedores e nós tivemos o privilégio de trazer para o segundo episódio o casal Lauriette e Israel, do projeto Casados para Sempre. Né? Foi na quinta-feira, nós tivemos a oportunidade de trazê-los para um bate-papo especial sobre casamento, família e os desafios da vida a dois. E o tema foi: quando o amor é provado, como superar crises e fortalecer o casamento? Então nós recebemos Israel e a Lauriette do projeto Casados para Sempre para uma conversa franca, edificante e sobre como enfrentar crises e restaurar a comunicação do casamento. Confere, você que é casal, e aproveite esse momento muito glorioso, bonito, para restaurar o seu casamento. Eita, é uma responsabilidade, né? Pode ser o pastor, pode ser o queridos amados ouvintes, muito obrigado por permitir a gente chegar até você através das ondas sonoras dessa programação, aos irmãos que estão no YouTube, no Instagram. Muito obrigado por deixar, nesse momento, eu entrar na sua casa, no seu carro, aonde você estiver. Muito obrigado. Deus abençoe sua vida. E é um tema muito importante para nosso século atual, né? Verdade. Lauriette, bem-vinda. Paz do Senhor a todos. Bom dia, pastor. Que bom estar aqui mais uma vez, que alegria. Espero que a gente consiga ter mais um tempinho aí para esclarecer algumas coisas, conversar sobre um tema tão importante, tão atual e tão necessário. Lauriette, Israel e Lauriette, algo que chamou a atenção da última participação de vocês são os ouvintes que me cercaram na rua e falaram assim: gente, como que eles são tão maduros? Eles tinham uma imagem de vocês, pessoas mais velhas, né? Então, agora pelo YouTube, tá vendo que é uma menina e um menino falando aqui da vida a dois. E como vocês disseram aqui no programa, no último que vocês estiveram conosco, foi por causa de uma necessidade pessoal que surgiu, né? A participação de vocês no projeto Casados para Sempre. Então, vamos aproveitar ao máximo esse programa, porque tem muita coisa para a gente conversar. Nós falávamos aqui na outra participação de vocês, falamos sobre vida íntima, passamos por cima um pouquinho e hoje a gente vai aproveitar e dar mais uma aprofundada, tá bom? Tá ok? Ok, pastor. Não vai doer nada. Todos que vêm aqui no programa dizem: nossa, foi tão bom, não doeu nada. Eu falei: em mim nada pegou. Tá certo? Vamos girar para começarmos mais perguntas? 89 Maravilha FM, uma realização Eduardo Cunha. Daqui a pouco eu mando um abraço para quem está no Instagram, tá? Daqui a pouco eu recebo o retorno do Instagram aqui para falar com vocês. Meus queridos, vamos começar com Israel. O tema de hoje é quando o amor é provado, como superar crises e fortalecer o casamento. E o que significa o amor provado dentro do casamento? O que significa esse tema, assim, essa frase? Que o amor é provado dentro do casamento. Eita. Vamos lá, pastor. O casamento ele é projeto de Deus, é ideia de Deus. Quando uma pessoa ela casa, ela faz uma aliança,
ela está dizendo para o seu companheiro, para o seu companheiro, que tudo aquilo que é dele faz agora parte dela, tudo que é dela faz parte agora dele. Isso é uma aliança. Sim. Quando a aliança é estabelecida, lá no Jardim do Éden, a ideia de Deus é que os dois fossem companheiros, parceiros de uma aliança. Então, casamento é a ideia de Deus. E quando Deus tem a ideia do casamento, no casamento, para Deus, não tem lugar para o divórcio. Então, o casamento para Deus é indissolúvel. Rapaz. Então, o casamento ele está acima de qualquer outro relacionamento horizontal. Então, o casamento, a partir do momento que ele é uma aliança estabelecida diante do Senhor, o casamento para Deus não tem divórcio, não tem lugar para o divórcio. Quando o amor ele é floresce no casamento, tem a parte da paixão, mas depois você vai vendo que a paixão vai esfriando, aí surge o quê? O amor. Porque o amor, quando você está na paixão, a paixão ofusca os defeitos. Né? Ofusca os defeitos. Depois você vai descobrindo, porque no casamento, ele vai extrair de você o melhor e o pior de você. Então, no casamento, você vai revelar a melhor pessoa de você e a pior pessoa de você. Misericórdia. Porque no eu já estou regalando os olhos aqui. Sim, continua. Porque no casamento, você vai revelar quem é Israel, quem é a Lauriette, quem é o pastor, quem é a pastora. Nós vamos revelar quem somos nós. Então, no casamento, quando você vai vendo os defeitos, aí vai surgindo o amor. Porque o amor ele vai corresponder acima dos defeitos da pessoa. Porque a pessoa não é perfeita. Né? A pessoa não é perfeita. A pessoa tem suas falhas. Você está dizendo que o amor, dentro do casamento provado, ele vai, como é que eu posso dizer, melhorar, atenuar a decepção com as expectativas. Porque a nossa expectativa quando chega no casamento é uma expectativa boa, né, meu bem? É uma expectativa boa. Uma expectativa que, no meu casamento, agora eu vou entrar no casamento, o que os meus pais fizeram, eu não vou fazer no casamento. O que aconteceu com os meus pais no passado, isso eu vou cuidar do meu casamento para que isso não aconteça. Só que, hora e outra, a gente pega um jeitinho do nosso pai, um jeitinho da nossa mãe, e quando a gente vê, já está acontecendo no casamento. Aí que vem o amor, o processo do amor. O amor vai florescer nesses pequenos detalhes. Eu conheço agora o meu bem. Eu sei que na fase do namoro, a gente teve umas discussões, mas não foi tão assim relevante. Agora, no casamento, quando eu entro no casamento, o casamento já é um compromisso para a vida toda. Então, o amor ele vai começar a ser provado, porque o amor vai começar a florescer nessas pequenas atitudes de que ela me decepcionou. E agora? Separo? E agora? Ela me confrontou. E agora? Eu separo? Não, aí que nós vamos amadurecer os nossos sentimentos de amor por essa pessoa. Lauriette? Ele falou tudo, né, pastor? Eu acho que os desafios, as crises, tem que ser uma oportunidade para um alinhamento, né, para fortalecer esse relacionamento. E o amor é permanecer, independente de... Né? Quando a gente vai para o altar, quando a gente vai diante de Deus, né? Diante ali das testemunhas, casar, né? No calor do momento, acho que as pessoas nem pensam muito no que está fazendo, né? No voto ali. Prometo ficar até o fim. Comprometendo ali na frente de todo mundo, na saúde, na doença, na riqueza, na pobreza, na chatura também. Com barriga, sem barriga. Com barriga, sem barriga. Com cabelo, sem cabelo. Isso, no julgamento, nas diferenças, né? E o relacionamento, a cada dia, né? A cada situação vencida, ele tende a melhorar. É isso que vai fazer com que o amor permaneça, Sim. com que o amor floresça, com que o amor dê frutos, né, dentro de um relacionamento.
Eu vou brincar um pouquinho, a gente vai ouvindo isso, aí o solteiro que tá me ouvindo fala, e agora? Eu pulo da carroça? Né, Lucas? Eu pulo da carroça ou fico na carroça? Mas eu vou falar uma coisa para vocês, é melhor ficar na carroça. Né? Porque eu brinco muito que casamento é algo tão interessante que quem tá fora quer entrar, quem tá dentro pensa em sair, se sair pensa em voltar de novo. É verdade. Exatamente. Não é? Você está ouvindo Resumo dos Debates. Você conferiu aí o debate maravilha de quinta-feira. Nós tivemos a presença do Israel e da Lauriette, do projeto Casados para Sempre, abordando o tema Quando o amor é provado, como superar crises e fortalecer o casamento. E na sexta-feira, como eu disse, Maravilha Flix, vai pegar esse nome, né? Maravilha Flix ou Debate Flix, né? Que nos remete aqui àquele stream de assistir uma série, maratonar. E na sexta-feira nós maratonamos, né? O terceiro episódio, trazendo novamente o casal Lauriette e Israel do projeto Casados para Sempre. E no debate nós abordamos o tema intimidade no casamento, cuidados que fortalecem a união e protegem contra a infidelidade. Foi uma conversa proveitosa, uma conversa maravilhosa de orientação, de cuidados para um casamento frutífero, sólido e conseguir sim resistir às tentações que o mundo põe ao nosso caminho. Eu te convido então a rever mais esse capítulo, o terceiro capítulo da série Casados para Sempre, com Israel e Lauriette. O tema nosso é intimidade no casamento, cuidados que fortalecem a união e protege contra a infidelidade. Eu começo com Israel. Israel, o que é intimidade no casamento? Ela vai além da vida sexual, da vida íntima? Vamos lá. A Bíblia diz assim, em Provérbios: seja bendita a sua fonte, alegre-se com a esposa da sua juventude. A intimidade no casamento, ela vai muito mais além do ato sexual. Uhum. A intimidade no casamento, ela proporciona ao casal o resultado, o ato sexual. Uhum. Quando, no decorrer dos dias do casamento, procura-se demonstrar esse desejo, essa vontade, através de quê? Através de toque, através do beijo, através da confiança. O resultado vai ser a celebração desse casamento, que é o ato sexual. Quando há o estímulo para o casal nessa área, demonstrar... Porque o ato sexual, ela vem de quê? Do desejo. Quando começa o desejo? Começa você olhando olho a olho, você dizendo para ele, dizendo para ela, frases, elogios, você dizendo palavras bonitas, que vai estimulando a pessoa amada. Porque o homem, ele vai pelo que vê. A mulher não. A mulher é pelo que ouve. Então, ela é estimulada pelo que ouve. Então, quando você... esse é a primeira resposta da questão do ato sexual, é o desejo. Quando você começa de manhã cedo, desejando, mostrando para a pessoa amada, apreciando a pessoa amada, o resultado vai ser a celebração de tudo isso. Minha querida Lauriette, qual é a sua opinião, minha querida? A intimidade, ela começa bem antes, né, do ato. Às vezes as pessoas acham que é só o ato que faz parte da intimidade do casal. E não. Precisa ser construído, né? Igual foi dito. Precisa de ter essa construção. Precisa de haver essa segurança também entre os dois. E a intimidade, ela vem com o dia a dia. Né? Às vezes o casal ele não está alinhado no dia a dia, não tem
essa conquista, não gera esse desejo, essa expectativa no outro também. No início do namoro, no início do casamento, tem todo aquele romantismo, todo aquele fogo, né, pastor? Aí vai se perdendo ao longo do caminho e, às vezes, o casal, ele pratica o ato sem a intimidade. Existe isso, né, pastor? Existe. Às vezes eles não são íntimos, não têm essa segurança, não trocam carícias, olhares, palavras, né, que cultive e que leve à celebração desse ato. E durante o ato vira assim algo monótono, algo mais para cumprir tabela. Sim. E qual a diferença entre, começando com você mesmo, Lauriette, a proximidade física, emocional e espiritual dentro do casamento? Tem 3 aproximações: a física, emocional e espiritual. Isso. A gente costuma dizer que é tudo junto, né, pastor? Igual a gente é um corpo, é tricotômico. Isso, igual a gente é corpo, alma e espírito. Essas 3 coisas têm que estar alinhadas, né? A intimidade do casal, tanto física, emocional e espiritual. Não adianta eu suprir o meu cônjuge no físico e deixar o emocional dele de lado. Né? Não adianta eu suprir, às vezes, ele no emocional e deixar o físico. É o que está acontecendo muito hoje. Né? Deixar o físico. Precisa das 3 coisas. Então, é diferente. É diferente eu cultivar na forma emocional, igual o meu bem disse, que a gente tem que trocar palavras, tem que ter carícia, tem que gerar o desejo. Não adianta eu orar, ter uma vida espiritual com Deus e na hora que chega do vamos ver, né, o físico, não está acontecendo. Eu preciso estar alinhado nas 3 áreas. Eu preciso suprir o meu cônjuge nas 3 áreas: espiritual, física e emocional. Presbítero Israel, que eu tô gostando desse negócio, gente. Qual que é a sua opinião, meu querido, diante do que nós acabamos de ouvir aqui também, sobre a diferença entre essas proximidades? A Lauriette disse que é tricotômico, os 3 em um corpo. Os 3 alinhados. Dessas 3, o que vai predominar é a área espiritual. O cônjuge, tendo essa área espiritual alinhado, vai predominar tanto o emocional quanto o físico. Porque se eu alinho o espiritual, as demais coisas vão ser acrescentadas ou alinhadas. Porque o espiritual não deixa nada desalinhado. Ele vai alinhando. Então, o emocional, o físico, o emocional é o quê? É trazer segurança para aquilo que vocês querem. Entendi. Ou seja, o emocional trazendo segurança, porque a instabilidade emocional é o que vai contar no casamento. Se há um desequilíbrio emocional no casamento, aí nós temos um problema. Vai resultar onde? No físico. Se há um desalinhamento emocional, o resultado vai ser no físico. Então, primeiro, espiritual, segundo, emocional e o terceiro, físico. Porque se você alinhar espiritual com emocional, o resultado vai ser muito bonito no físico. Entendeu? Verdade. Então, a verdade é que a segurança no emocional, ela vem do espiritual. O equilíbrio vem do espiritual. Quando você equilibra, vamos lá, espiritual, depois o emocional, trazendo segurança para tudo, o equilíbrio para tudo que vocês pretendem, o físico, o resultado vai ser uma harmonia dentro do casamento. Quer falar algo, Lauriette? Quer complementar? É harmonia, né? A palavra, eu preciso. Harmonia. É igual uma orquestra, né? É igualzinho uma orquestra. Na verdade, né, quando Deus ele juntou o homem e a mulher, eu sei que cada um tem uma nota, né? Pode ser dó, ré, mas quando toca, vira aquela harmonia, né? Então, o casamento é isso. Cada um tem um pensamento, tem a sua singularidade, mas quando os dois tocam junto a mesma sinfonia, vai sair. Glória a Deus. Verdade. E, pastor... como diz o apóstolo, é para glorificar de pé. É para glorificar de pé. E, às vezes, no físico, eu falo assim, uma área tem que corresponder à outra. Sim. Né? Principalmente a mulher, que ela é mais emocional. Não adianta querer que ela funcione no físico, que ela... né, tenha essa troca, se emocionalmente ela também está com essa ausência do marido, né, está sentindo falta, às vezes, da parceria, de entender. Então, precisa ter essa harmonia, precisa estar os 3 pilares alinhados, né, para estar ajustado e estar aí essa orquestra funcionando. E fazer as mais belas sinfonias. As mais belas meus queridos, por que muitos casais acabam se tornando apenas companheiros de
casa e perdem a intimidade? Começamos com você, Lauriette. Amém. Então, pastor, eu acho que dentro do casamento a gente não pode perder o interesse de conquistar o nosso cônjuge todos os dias. O inimigo, às vezes, ele acha brecha nisso. Porque, às vezes, dentro do casamento, não gera esse interesse. O marido vai se desleixando, a esposa também. O que seria o desleixar? Fica à vontade. Acho que à vontade, às vezes, a gente fica tentando achar palavras, né? Você quer que você quiser, eu consigo. Não, tudo bem. Às vezes não cuida do corpo, não cuida da higiene, não se cuida como pessoa, né? Isso. Entendi. Então, assim, esse desleixo, essa falta de olhar, de se arrumar para o cônjuge, né? De ter esse tempo de qualidade, de preparar um ambiente, de ter um começo, meio e fim, sabe, pastor? Que às vezes só quer chegar nos finalmente, mas não tem essa conquista diária, não tem esse interesse. E o casal que perde esse romantismo e perde essa admiração pelo outro, tende a virar rotina, monótono, não gera. Aquilo que gera expectativa em nós deixa a gente mais animado, né? Verdade. Aquilo que quando eu admiro o meu cônjuge, quando ele passa, tem um perfume gostoso, aquela coisa que vai despertando o desejo, já contribui para que haja tudo, para que tudo aconteça, né? Entendi. Israel, por que muitos casais estão ficando amiguinhos? Amigos já estão cumprimentando assim, aí, meu chapa? E aí, colega? Mano, né? Já não fala meu bem, e aí, mano? Né? Sempre que eu falo isso dessa relação do casal, vai entrar a parte do desejo. Sim. A parte do desejo é essa parte de admirar, de falar, de olhar nos olhos, do beijo, do toque. Quando vai perdendo essa conexão de beijo, do toque, porque a maioria todo casamento começa no Éden e às vezes termina lá na Torre de Babel. Bem assim é. Ninguém se entende. Ninguém se entende mais. No Éden, no Éden tá todo mundo começou bem, né? Entende mas outro. Mas só até dar ouvido pra serpente, né? É love pra lá, love pra cá. Mas quando já vai caminhando pra Torre de Babel, há uma confusão de línguas, né? O homem quer uma coisa, a mulher quer outra, então entra essa confusão. Mas o detalhe aqui é o quê? É preservar o casamento. Toque. O toque físico estimula muito o casal. O beijo. Tem muitos casais que passa do tempo, eles só dão um selinho, um beijinho, uma bitoca, como diz o mineiro. Esquece, né? Esquece do beijo, aquele beijo romântico, aquele beijo de acender. Esquece muitas vezes isso. Esquece do presente diário, que eu estava até esses dias pensando. Nas empresas existe o DDS, Diálogo Diário de Segurança. Eu pensei, por que não tem o DDC, Diálogo Diário do Casal? Tinha que ter. Tem que ter, sabe por quê? O casal ele tem que perguntar como você está, como anda você, porque a conexão, a mulher, pastor, ela se conecta com o homem, no conversar. Quando ela pergunta para o senhor assim, quando a pastora Keila pergunta como que o senhor está, como você está, ela está querendo conectar você. A mulher é isso. Quando ela pergunta, não é que ela te investigar. Mas conexão. Ela quer conexão. Quer uma abertura. Quer uma abertura, quer uma conexão com o marido. O homem já tem a conexão dele diferente, né? A conexão dele. A nossa Superman, bateu o olho, né? Então, tem que ter essa conexão, permitir conversar, abrir, conversar, falar dos sentimentos. O casamento, ele funciona dessa forma. É toque, é beijo, é abraço, sem demora. Vamos lá, não tem tempo. Vamos lá, vamos sentir, vamos conectar, vamos olhar no olho. Vamos investir esse momento. Vamos investir esse momento, olhar no olho, aquela admiração, aquele brilho no olhar, tem que ter, senão... Aquela expectativa do que vai acontecer. Vai virando amigo dentro de casa, porque falta o quê? A conexão. Quando falta conexão, nós vamos ter um problema aí.
Certo. E, pastor, às vezes o casal, né, que já tem muitos anos de casado, fala, não, já acostumei, é sempre a mesma coisa. E o casamento, ele é igual um vinho, né? Quanto mais tempo você vai passando junto... Fica melhor. Fica melhor. Tende a ficar melhor. Quanto mais você vai ajustando, a vida íntima do casal tende a ficar melhor. No começo, a gente é aprendiz, né, amor? Tá se descobrindo. Começo. Então, vai passando o tempo, com a intimidade, né? Com a conexão entre o casal, tende sempre a melhorar. Tem sempre algo novo a descobrir. Vem a maturidade, né? Com o tempo, vem amadurecendo. Aí você vai descobrindo o que ele gosta, o que ela não gosta, aonde tem mais prazer, aonde não tem mais prazer. Então, vai descobrindo tudo isso. Por isso que é muito importante para o casal, ao passar dos dias, continuar perfumando, passando perfume. Gerando desejo, né? Esses dias até surgiu uma pergunta lá. Meu marido quer me beijar, só que ele quer me beijar depois que come. Por que não vai lá e escova os dentes? Vamos usar a lógica? Escova os dentes, aí vem com o bafo. Gente, não tem clima, não né? tem clima, não Teve tem. uma vez também conversando com um casal, né, amor? A mulher ficava, quando a gente namorava, ele sempre tava com house, com trident. Toda vez a gente namorava, saía, ele sempre tinha um house, ele sempre tinha um trident. Depois que eu fui pegar, né? Que depois do casamento, ele deixou... depois do casamento, ele deixou a fábrica de house falir, de trident falir, porque ele não compra mais. Isso. Então, tem que ter esse charme no casamento. Do homem se cuidar, da mulher se cuidar, porque vai criando desejo. Você está falando de um corpo bonito, não é um corpo, como diz a mídia mostra, né? Um corpo sensual. Não, se o seu marido se sente atraído por você ser gordinha, baixinha, magrinho ou alto, é o seu marido. Então, o que você tem que permanecer trazendo para ele essa essência de cuidado, na higiene. Isso vai fazer muita diferença no casamento. 89 Maravilha, estou pensando, 89 Maravilha, nós estamos aqui no Debate Maravilha, nós vamos dar um giro, e eu, para fazer mais uma pergunta, vou aproveitar o máximo de tempo, que a gente começou um pouquinho, né, que o tempo nosso já foi, mas eu quero pedir a você que está comigo que compartilhe no YouTube, não se esqueça de curtir, tá? Você tem que ir ali curtir, passar a seguir, comentar e compartilhar, tá? 3C, curtir, comentar e compartilhar. Abre aí a sua linha de transmissão. Eu fiz uma linha de transmissão, deve ter um monte de gente brava comigo. Todo dia chega meu programa lá. Ninguém reclamou, então eu continuo enviando o programa para vocês. Sabe por quê? Nós queremos tratar de assuntos relevantes para vocês o tempo todo, tá bom? Quem quiser mandar uma pergunta, manda para nós aqui, por favor, que nós vamos fazer, claro, conforme for, a gente censura alguma coisa, mas nós vamos fazer a pergunta para o casal Israel e Lauriette. Você está ouvindo 89 Maravilha. Bora lá, gente? Estamos aqui ao vivo no YouTube, no Instagram, estamos na rádio 89,9. Daqui a pouco nós vamos estar nas nuvens também. Nós vamos arrumar um jeito de você olhar para o céu e enxergar 89,9 Maravilha, tá? Meus queridos, como que a correria do dia a dia pode enfraquecer o relacionamento conjugal? Chega no final do dia... Fulano tá com o bico aberto, cansado. Não tem disposição. Não tem disposição. A irmã tá lá também, cabelo saranhado, o menino já sugou todas as energias. Como é que... vamos começar com você, Israel. Fato que a correria, hoje tudo está corrido. O tempo está escasso para todo mundo. Né? É verdade. Mas aí a gente vai ter que arrumar um tempo. Porque precisa... preservar esse casamento. Com o tempo, se perde a conexão. Uhum. Com o tempo, se perde a comunicação. Com o tempo, se perde o casamento. O que nós podemos fazer diante de tudo isso? Esses dias eu estava até ouvindo, não sei se foi o presbítero, o evangelista Daniel que falou, mas o pastor Tiago,
que ele estava conversando com um certo rapaz e viu que a família dele, ele percebeu que a família estava distante. O que ele fez? Todo mundo correndo, faculdade, o que ele fez? Todo mundo acorda às 6 horas da manhã. 6 horas da manhã, todo mundo acordar, o que ele vai fazer? Senta todo mundo na mesa e vai tomar o café. Ali ele tem o seu tempo com a família. Excelente, hein? Então, a gente precisa procurar os meios de conexão, permanecer conexão. Como? Na hora do jantar, vamos todo mundo sentar à mesa? Longe de equipamento? Longe de equipamentos. Celular, mandar mensagem. Conexão, criando conexão. Ligando, no meio no almoço, liga para a esposa, liga para o esposo. No café, aqueles 15 minutos do café, liga para o esposo, liga para a esposa, criando o quê? A conexão. Com o tempo, a gente vai perdendo, vai se perdendo. Mas aí, você criando conexão, essa comunicação, eu tenho certeza que quando chegar no final do dia, as forças vai ser renovada, o vigor vai ser renovado e vai ser só glória. Amém. Lauriette. E você conferiu aí o resumo de sexta-feira do tema Intimidade no Casamento, cuidados que fortalecem a união e protege contra a infidelidade, com a participação do casal Lauriette e Israel, do projeto Casados para Sempre. Este é o nosso resumo, o resumo que você pode conferir todos os sábados, também das 11 ao meio-dia. Eu digo para você, sempre teremos temas edificantes para você, sua casa, sua família, e vale a pena sim você estar conosco. Eu te convido diariamente, de segunda a sexta, a estar conectados pela sua 89,9 FM. Você também nos acompanha ao vivo, né, em áudio, vídeo, pelo YouTube, 89 Maravilha Araxá. Toda a nossa programação está também no YouTube, no 89 Maravilha Araxá. Não apenas assista, mas você pode curtir, acionar o sininho, para quando nós entrarmos ao vivo, você ser notificado. Começou o Debate Maravilha, começou o Ai Maravilha Notícias, começou o almoço com a palavra, e você 24 horas sendo alimentados aqui pela sua 89,9, a rádio das igrejas que toca o som do céu. Muito obrigado pela sua participação comigo, muito obrigado por estar comigo sempre, por me deixar fazer parte da sua casa, da sua família, e você acabou de assistir, acompanhar conosco o resumo do Debate Maravilha desta semana. Eu sou o pastor Claudenir Dias, apresento diariamente esse programa, Debate Maravilha, e eu oro todos os dias por você, abençoando a sua casa, a sua família, e creio que será um tempo de bênçãos em nome de Jesus.